Nenhuma mulher havia resistido a uma única noite completa naquela mansão em Jardins, bairro elegante de São Paulo. As renúncias eram sempre rápidas, escandalosas, e invariavelmente terminavam com malas arrastadas, gritos ecoando nos corredores de mármore e portas batendo com violência. As paredes altas da casa pareciam registrar cada fracasso, cada despedida abrupta. E quem mais se divertia com essa rotina eram justamente os 4 filhos de Ricardo Valença, empresário hoteleiro multimilionário. Cada nova babá que cruzava os portões de ferro era recebida não como uma protetora, mas como um novo alvo de jogo. Para eles, transformar a vida de qualquer cuidadora em um inferno era quase um esporte doméstico. Naquela noite, o mesmo espetáculo se repetia. A 7ª babá, em apenas 3 meses, descia as escadas com o rosto manchado de lágrimas e o uniforme sujo de tinta azul. No cabelo, ainda havia vestígios de cola. Com a voz embargada, ela gritou antes de alcançar a porta principal. Isso é insuportável. Esses garotos são demônios. Do outro lado do corredor, na biblioteca de ipê escuro, Ricardo Valença levantou-se com um copo de uísque na mão. Caminhou até o vestíbulo no exato momento em que a mulher, tomada pelo medo e pela raiva, lançou-lhe um olhar acusador. Ninguém pode controlar seus filhos, senhor Valença. Ninguém. Sem esperar resposta, abriu a porta e desapareceu na noite abafada de São Paulo. O silêncio que ficou foi denso, quase palpável. Mas não durou muito. Do alto da escadaria, 4 pares de olhos brilhavam na penumbra. Luísa, de 12 anos, braços cruzados, exibia um sorriso desafiador. Sofia, de 10, mordia as unhas, mas seu olhar faiscava de malícia. Tomás, de 8, ria escancarado, sem o menor remorso. E o pequeno Gabriel, de 6, batia palmas como se tivesse assistido a uma peça de teatro. Eu disse, gargalhou Tomás. Não chegava nem até a janta. Aquela frase caiu sobre Ricardo como uma pedra. Seus próprios filhos comemoravam a humilhação de mais uma adulta que havia tentado se aproximar deles. O homem que nos negócios era implacável, conhecido por nunca aceitar um não como resposta, ali se sentia frágil, derrotado. Ele passou a mão pelo rosto cansado. Quantos hotéis, quantos contratos, quantas viagens internacionais. Mas nada era suficiente para preencher o vazio que Helena, sua falecida esposa, deixara. Desde a morte dela, 3 anos antes, os filhos pareciam cada vez mais perdidos, como se tivessem desaprendido a amar. Isso parece engraçado para vocês, rugiu de repente, erguendo a voz. Acham mesmo que é um jogo arruinar a vida de cada pessoa que tento trazer para cuidar de vocês? Luísa deu um passo à frente, o queixo erguido, a voz cortante como faca. Nós não precisamos de ninguém, ninguém nos entende, ninguém é como a mamãe. As palavras atravessaram Ricardo como lâmina. O rosto de Helena surgiu em sua memória. Pálida, deitada na cama de hospital, segurando sua mão com o fio da última voz. Protege-os, Ricardo. Não deixe que se percam. E ali estava ele, 3 anos depois, vendo os próprios filhos se perderem diante de seus olhos. Virou-se para a janela envidraçada do grande salão. Do lado de fora, os jardins estavam banhados pela lua, mas dentro dele só havia sombra. O dinheiro, os brinquedos importados, as viagens a resorts exclusivos, nada preenchia a ausência materna. Estou falhando, murmurou, mais para si do que para eles. Aquela noite foi de insônia. Trancado no escritório, Ricardo revisava dossiês de candidatas, currículos de babás, perfis em agências de luxo. Nenhum parecia suficiente. Enquanto isso, os filhos ainda acordados riam nos quartos, comemorando mais uma vitória. Às 3 da manhã, exausto, ele fechou os olhos e socou a mesa. Deve haver alguém. Alguém capaz de... A voz quebrou. Deve haver alguém. Não sabia que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Na manhã seguinte, o café da manhã se arrastava em silêncio.
A mesa farta, pães de queijo dourados, suco de maracujá, frutas tropicais. Parecia um banquete para estranhos. Nenhum sorriso, nenhum afeto. Apenas mastigadas secas e olhares frios. O toque do interfone rompeu o tédio. As crianças mal ergueram os olhos, acostumadas com a rotina de novas candidatas, que sempre terminava da mesma forma: fugas, gritos, portas batendo. Ricardo tampouco deu importância, até ouvir a voz firme ecoar do hall. Vim pelo posto de babá. O empresário levantou-se de súbito, caminhando até a entrada. Quando a figura surgiu no vão da porta, todos na mesa ficaram em silêncio. Era uma mulher de cabelos escuros presos, expressão serena que contrastava com a tensão da casa. Mas o que mais chamava a atenção não era o olhar firme. Era o inesperado. Ela estava sentada numa cadeira de rodas. Ricardo piscou incrédulo. A senhora? Veio pelo posto? Ela sustentou o olhar dele com calma incomum. Sim, sei que ninguém resistiu aqui, mas não vim para desistir. As crianças trocaram olhares cúmplices, segurando risos. Para eles, aquela batalha já estava ganha antes de começar. E como pretende nos cuidar se nem consegue caminhar? Disparou Tomás com sarcasmo. Gabriel repetiu a risada do irmão. Sofia escondia o sorriso atrás do copo de leite. Luísa arqueou a sobrancelha e sussurrou. Isso vai ser divertido. Ricardo fechou os olhos por um instante, tomado de vergonha pela crueldade dos filhos. Mas antes que pudesse repreendê-los, a mulher avançou um pouco com a cadeira e se colocou diante deles. Meu nome é Ana Paula, disse com serenidade, olhando cada um nos olhos. Eu não preciso caminhar para cuidar de vocês. O que preciso é de paciência, firmeza e algo que vocês ainda não conhecem. Não tenho medo. As palavras caíram como trovão. Até Tomás, sempre pronto para zombar, ficou em silêncio por alguns segundos. Ricardo, surpreso, pigarreou. Dona Ana Paula, não me leve a mal, mas meus filhos transformaram a vida de cada babá num inferno. A última foi embora ontem à noite em lágrimas. Não quero que a senhora... Ela o interrompeu com um gesto firme. Senhor Valença, não vim para sentir pena de mim mesma, nem para que sintam pena de mim. Vim porque sei o que é viver numa casa onde os gritos substituem o carinho e onde ninguém tem coragem de impor limites. Se o senhor quer alguém que aguente seus filhos, eu sou essa pessoa. Ricardo ficou intrigado. Havia dureza e ternura na voz dela, uma mistura desconcertante. Antes que pudesse responder, um barulho metálico ecoou. Tomás havia deixado o garfo cair de propósito, os lábios curvados num sorriso venenoso. Então, se não tem medo, pegue isso. Os irmãos riram abafados. Estavam certos de que seria impossível. Ricardo abriu a boca para repreendê-los, mas Ana Paula inclinou-se para a frente, empurrando a cadeira com destreza. Usou o pé para prender o garfo, levantando-o com um movimento ágil, e o depositou diante de Tomás, encarando-o firme. Da próxima vez que jogar algo no chão, não serei eu a recolher. Será você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tomás enrubesceu, tentando sorrir como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos denunciavam o incômodo. Sofia, sempre cúmplice, murmurou hesitante. Foi só uma brincadeira. Brincadeira? Ana Paula inclinou-se levemente em sua direção. É quando todos se divertem. Você acha que foi divertido para mim? Sofia não soube o que responder. Do fundo da sala, Ricardo observava estarrecido. Nenhuma babá havia conseguido desmontar os filhos daquela forma. Não com gritos, não com súplicas. Ela havia feito isso com calma e autoridade. Luísa, a mais velha, ergueu o queixo desafiadora. Não pense que só porque pegou um garfo vai ficar aqui muito tempo. Todas se vão, e você também vai. Ana Paula não desviou o olhar. Isso depende de vocês. Eu não corro, eu não fujo. O tom com que disse fez até Luísa, pela primeira vez, baixar os olhos. Ricardo respirou fundo.
Precisava admitir. Aquela mulher tinha algo que nenhuma das outras possuía. Uma força silenciosa, que não precisava de gritos nem de castigos cruéis. Está bem, disse por fim, quebrando o silêncio. Se realmente quer tentar, o posto é seu. Um murmúrio coletivo de protesto ecoou entre as crianças. Gabriel, quase em segredo, sussurrou. Vai durar menos que as outras. Mas Ana Paula apenas sorriu, discreta. Veremos. E assim, naquela manhã, sob os tetos altos da mansão Valença, algo imperceptível começou a mudar. A chegada de Ana Paula à mansão dos Valença parecia, à primeira vista, apenas mais um capítulo fadado ao fracasso. Para os 4 irmãos, tudo não passava de uma diversão temporária. Porém, naquele mesmo dia, começariam as primeiras provas de fogo, e para surpresa deles, o jogo seria diferente. O jardim e a corda invisível. O sol da manhã caía forte sobre os jardins da mansão. O gramado ainda úmido do orvalho refletia o brilho dourado, mas a atmosfera estava carregada de expectativa. Ana Paula, decidida a levar as crianças para fora, acreditava que o ar fresco poderia aliviar a tensão constante que pairava na casa. Os irmãos, contudo, já tramavam a primeira armadilha. Sofia e Tomás encontraram uma corda na casinha de ferramentas e, com a agilidade cúmplice, esticaram-na à altura das rodas da cadeira, atravessando o caminho principal. Enquanto isso, Gabriel e Luísa fingiam brincar, acenando para Ana Paula se aproximar por aquele trajeto. Por aqui, tia, é mais rápido, gritou Gabriel, disfarçando mal a risadinha. Ana Paula observou por alguns segundos. Seus olhos treinados perceberam a tensão estranha entre os irmãos. O jeito nervoso de Sofia escondendo o sorriso. O olhar ansioso de Tomás. Com calma, girou a cadeira em outra direção, contornando pelo lado direito do gramado. Belo truque, comentou sem se irritar. Mas vocês subestimaram quem observa antes de agir. As crianças se entreolharam, confusas. Nenhuma babá havia escapado tão facilmente de suas pegadinhas. A noite e a inundação. O verdadeiro teste, porém, viria quando a casa se cobriu de silêncio. Depois do jantar, cada um fingiu subir para o quarto, mas os passos abafados denunciavam a conspiração. Ana Paula, sozinha em seu quarto simples, sabia que algo estava prestes a acontecer. Logo ouviu o rangido discreto no corredor e risadinhas contidas. Tentou abrir a porta, mas a maçaneta não cedeu. Haviam bloqueado com algum objeto. Em seguida, a sensação fria em seus pés. Água começava a escorrer por baixo da porta. Inundação. Interessante, murmurou, em vez de entrar em pânico. Com agilidade pegou uma toalha e vedou a fresta. Depois bateu na porta com a palma aberta, em tom firme. É só isso? O silêncio do outro lado foi imediato. As risadas se interromperam, substituídas por murmúrios incertos. Mais tarde, as luzes do quarto começaram a piscar até apagarem por completo. Do jardim, vozes infantis ecoaram em coro cruel. Bruxa! Bruxa na cadeira. Ana Paula respirou fundo, cobriu os ombros com uma manta e abriu a janela. A brisa fria entrou, mas sua voz se elevou, clara e serena. Se acreditam que a escuridão me assusta, estão enganados. Eu nasci nela. E se pensam que sou bruxa, então deveriam ser vocês a ter medo. Um silêncio perturbador se seguiu. Os 4 correram de volta para dentro, mais inquietos do que satisfeitos. A cozinha e as lições disfarçadas. Na manhã seguinte, Ana Paula propôs algo inusitado: preparar o almoço juntos. Para os irmãos, era a oportunidade perfeita de sabotar. Sofia despejou sal demais na sopa, rindo baixinho. Tomás quebrou ovos e deixou as cascas. Luísa escondeu colheres e Gabriel bagunçou os ingredientes. Mas Ana Paula, em vez de repreender, transformava cada erro em lição. A sopa ficou salgada? Provou e sorriu.
perfeita para lembrar que a vida nem sempre é doce. Casca no ovo, retirou com paciência. É assim que aprendemos a esperar. Sem colher, foi buscar outra. Sempre há alternativas. As crianças ficaram desconcertadas. Por mais que tentassem, não conseguiam desequilibrá-la. Quando terminaram, a mesa estava posta com pratos simples, mas feitos em conjunto. Hoje cozinhamos juntos, disse ela. Talvez não esteja perfeito, mas foi em equipe. Pela primeira vez em muito tempo, os irmãos provaram algo que eles próprios haviam preparado: o Clube Atlântico e a virada. Alguns dias depois, Ricardo anunciou com frieza: amanhã vocês irão comigo a um jantar de negócios no Clube Atlântico. Quero ver se a babá é capaz de controlá-los diante de pessoas importantes. Os filhos trocaram olhares excitados. Era a chance de provocar caos em público. Na noite seguinte, o salão do clube brilhava com lustres dourados e trajes de gala. Assim que entraram, todos os olhares se voltaram. O viúvo milionário, seus filhos indisciplinados, e uma babá em cadeira de rodas. Sussurros se espalharam como fogo em palha seca. Uma babá assim, murmurou uma senhora atrás de um leque. Ele enlouqueceu desde que ficou viúvo, cochichou outro. Ricardo fingia indiferença, mas por dentro desejava ver Ana Paula fracassar. O jantar começou. Para surpresa de todos, os filhos comiam em silêncio, entretidos por um jogo que Ana Paula inventara: descobrir o ingrediente secreto em cada prato. Entre risadas discretas, provavam, trocavam palpites e se mantinham ocupados. Um investidor corpulento com relógio de ouro cintilante inclinou-se em tom de escárnio. Senhor Valença, vejo que trouxe ajuda, muito especial. A sala aguardou a reação. Antes que Ricardo respondesse, Ana Paula falou com voz clara. Especial, sim. Especialmente boa em ensinar a estes jovens aquilo que muitos adultos esquecem: respeito. Um silêncio caiu sobre a mesa. Alguns convidados tossiram desconfortáveis. Outros, surpresos, sorriram. O golpe final veio quando Daniel, ops, aqui são Tomás e Gabriel, distraído, derrubou uma taça de vinho tinto sobre a toalha branca. O desastre que todos esperavam. Ricardo já ia levantar-se furioso, mas Ana Paula segurou seu olhar. Pegou o guardanapo, dobrou-o e passou sobre a mancha, criando um desenho irregular. Vejam só, parece um pássaro em voo. As crianças riram, contagiadas. Alguns adultos se aproximaram para observar, elogiando a criatividade. Ricardo permaneceu imóvel, atônito. Aquela mulher havia transformado uma humilhação em espetáculo de elegância. O midpoint. O coração se abala. Naquela noite de volta à mansão, algo mudara de forma irreversível. As crianças, que antes zombavam, olhavam para Ana Paula com um respeito silencioso. Até Luísa, a mais resistente, desviava os olhos para não deixar transparecer. Ricardo, sozinho em seu escritório, não conseguiu dormir. A cena da toalha manchada, convertida em pássaro, os filhos rindo sem crueldade, o salão inteiro em silêncio. Tudo lhe corroía o peito. Como essa mulher conseguira o que eu não pude em anos? Foi quando decidiu acionar um investigador particular. Precisava saber quem realmente era Ana Paula. E naquela mesma noite, enquanto ela contava aos filhos a história de uma menina cega que aprendeu a ver com o coração, Ricardo ouvia às escondidas do corredor. Ao ouvir a frase final, às vezes não precisamos dos olhos para enxergar o que importa. Sentiu uma pontada nos olhos marejados. Sem perceber, o Homem de Ferro começava a rachar. O eco da vitória no jantar do Clube Atlântico ainda pairava na mansão Valença. Pela primeira vez em anos, as paredes ouviram risos